tudo bem? Eu me chamo Mayara Martins e sou aluna de Ciências Biológicas na Universidade 9 de Julho. E hoje, eu e minha amiga Nay falaremos de um assunto que para nós é com certeza tema de utilidade pública: os répteis. E como o desmatamento afeta a vida desses indivíduos. Então, bora lá? Características gerais. Os répteis são animais que surgiram no período carbonífero, na era paleozoica, cerca de 360 a 290 milhões de anos atrás, e conseguiram se adaptar para viver em quase todos os tipos de ambiente, desde florestas úmidas até a escassez do deserto, exceto nos polos. São, na grande maioria, animais rastejantes, tanto que o termo réptil é derivado da palavra em latim reptare, que significa rastejar. Atualmente, existem aproximadamente 11 mil espécies de répteis descritas. O grupo pertence ao reino Animalia, filo dos cordáceos, e são da classe Reptilia. São animais vertebrados, ou seja, possuem coluna vertebral segmentada e crânio. As espécies são pecilotérmicas, representadas por seres de sangue frio, cuja temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente. A maioria dos indivíduos são carnívoros, embora existam algumas espécies que são onívoras. Possuem hábitos diurnos e hábitos noturnos, de acordo com cada espécie. São exemplares arborícolas, fossoriais, terrestres ou aquáticos. Os répteis possuem uma pele seca, quase que impermeável, rica em queratina, que os protege da desidratação. Este revestimento se diferencia entre escamas, que aparecem em lagartos e cobras, placas ósseas, que são vistas nos quelônios, e placas córneas, que são características dos crocodilianos. A reprodução. As espécies de répteis se reproduzem de forma sexuada, ou seja, macho e fêmea fazem troca de material genético. A fecundação é interna. Isso quer dizer que os gametas se encontram dentro do corpo do animal. As espécies são ovíparas, colocam ovos e muitas vezes precisam de solo arenoso para enterrá-los, garantindo a germinação do filhote. Mas nós temos alguns exemplares que são ovovíparas, produzem ovos, mas eles eclodem dentro do corpo da fêmea, dando luz a um indivíduo totalmente formado. O desenvolvimento embrionário é dentro dos ovos amnióticos, que possuem revestimento que podem ser calcários ou córneos. Atualmente no Brasil, existem cerca de 800 espécies, divididas em 3 grupos: esquimata, quelônio e crocodiliano. Esquimata, representado por serpentes, lagartos e anfísbias. São geralmente indivíduos com órgãos sensoriais aguçados, que ajudam a localizar as presas pelo calor corporal. Algumas espécies possuem venenos e alimentam-se de insetos, roedores e até outros de sua espécie. Os quelônios são representados por jabutis, cágados e tartarugas. Esses animais possuem uma espécie de armadura óssea, que chamamos de casco. São onívoros, ou seja, possuem uma alimentação diversificada. E por último, os crocodilianos, que são representados por jacarés, crocodilos e gavial. São seres semiaquáticos, possuem escamas córneas reforçadas por placas ósseas e são essencialmente carnívoros. Agora que já sabemos mais sobre esses grupos, vamos falar sobre a distribuição que ocorre no Brasil. O nosso país é o terceiro no ranking mundial de riqueza de espécies. São 795 espécies descritas, porém pesquisadores acreditam que em breve seremos os primeiros devido à descoberta de novas espécies. 8 em cada 100 espécies ocorrem aqui, representando 8% da biodiversidade mundial. 1 em cada 2 espécies são somente encontradas no Brasil. Entre as espécies encontradas, 405 são de serpentes, 276 de lagartos, 36 de quelônios, 6 de crocodilianos e 72 de anfísbios. Estão distribuídos em nossos biomas nas seguintes proporções. Em estimativa, 350 espécies estão localizadas na Amazônia, 200 espécies na Mata Atlântica, 100 espécies na Caatinga, 180 no Cerrado e 113 no Pantanal. Isso não significa que são endêmicas de tal localidade, já que boa parte desses répteis migram de um bioma para o outro,
sendo cotadas como representantes da diversidade do ambiente que estão inseridas. Sabemos, portanto, que possuímos uma enorme biodiversidade desses grupos, certo? Mas você sabe quantos estão correndo risco de extinção? Bom, estudos atuais apontam que mais de 80 espécies de répteis no Brasil estão sob ameaça. Segundo a análise de cada espécie, pesquisadores indicam que desses indivíduos ameaçados, 4% são lagartos, 1% serpente e 19% são quelônios. Assim como tantas outras espécies que certamente já desapareceram antes mesmo de serem catalogados. A população de quelônios é visivelmente o grupo mais atingido. 1 em cada 5 podem deixar de existir, devido ao alto crescimento populacional nas áreas litorâneas, que geralmente é o local de desova das tartarugas marinhas. O desmatamento desenfreado e a degradação das áreas naturais brasileiras estão dizimando a biodiversidade do nosso país. Agora, entraremos no assunto-chave do documentário: o desmatamento. As principais ameaças à heptofauna brasileira são a fragmentação de florestas, a modificação dos biomas e a perda do habitat. O IPEM, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aponta que de agosto de 2019 a julho de 2020, houve aumento de 34,5% no alerta de desmatamento em relação ao mesmo período no ano anterior. Ao todo, foram 9.500 km² de áreas desmatadas, que equivalem a 1.100.000 campos de futebol. Outro dado alarmante é que a Mata Atlântica já perdeu mais de 90% de mata original, devido à maior concentração urbana nas áreas sul e sudeste do país. Houve um aumento também significativo nos alertas de focos de incêndio, cerca de 530%. Em 2019, um levantamento aponta que o Brasil perdeu ao menos 1.218.708 hectares de vegetação nativa. Essa área equivale a 8 vezes o município de São Paulo. E a Amazônia foi o local mais atingido, tendo 770.000 hectares devastados. O Cerrado vem logo em seguida, com a perda de 408,6 mil hectares, seguido do Pantanal, com 16,5 mil hectares, a Caatinga, com 12.100 hectares destruídos, e a Mata Atlântica, com 10,6 mil hectares degradados. Nesse gráfico, vemos a principal ameaça que vem destruindo nossos biomas. A degradação dos habitats vem ocorrendo pela alta demanda de terra para o setor agropecuário. Temos outros fatores, como a expansão urbana, a extração de madeira e celulose, introdução de espécies exóticas, o tráfico e caça ilegal de animais silvestres, a poluição, mudança no nicho ecológico. E temos também um motivo no mínimo curioso, a chamada morte acidental. Mas por quê? Bom, eu te explico. O Brasil atualmente tem mais de 1.700.000 quilômetros de estrada, representando a perda de mais de 590 mil hectares de florestas brasileiras. E como isso afeta as populações de répteis? Gente, com a construção de estradas ao redor das matas, o número de atropelamento desses animais silvestres está cada vez maior. Cerca de 15 animais são mortos por segundo nas estradas. Isso acarreta na diminuição nos números de fauna local. Os répteis é o terceiro grupo mais afetado. Isso se deve porque alguns répteis são, como por exemplo, as serpentes, animais rastejantes e acaba dificultando que sejam vistas nas estradas. Já os jabutis são animais lentos e facilmente atingidos por veículos, o que também contribui para a redução dessas espécies. Por se tratar de algo que acontece com frequência, foi criado um site chamado Atropelômetro, onde conseguimos ver o número de animais mortos todos os dias nas rodovias e estradas brasileiras. Eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse em dar uma olhada depois do vídeo, tá bom? Mas enfim, continuando. O setor que mais cresce no Brasil é também o maior responsável pela perda de habitat. Estima que a agropecuária e a extração de madeira e celulose, assim como o crescimento demográfico, esteja reduzindo as populações em cerca de 13 a 75%, sendo a principal causa de extinção de espécies.
Em um estudo realizado em São Paulo, onde foi comparada a diversidade de répteis de uma área remanescente de cerrado e a de répteis de uma plantação de eucalipto, adivinhem, menos de 1/3 das espécies encontradas no cerrado foram encontradas no eucaliptal. Isso nos traz a seguinte afirmação: não basta ter áreas verdes. A preservação de mata original é essencial para garantir a riqueza de espécies, uma vez que possuem particularidades que sustentam a biodiversidade local. E a diminuição dessas áreas não ameaça apenas um grupo de animal, mas desencadeia risco em todas as comunidades de espécies locais. E, sem dúvida, os répteis são os primeiros que sofrem com os impactos da degradação ambiental. Agora vamos ver alguns exemplos de espécies que estão na lista de extinção e as suas localidades. O Cerrado possui aproximadamente 17 espécies de répteis endêmicas ameaçadas, como a Ameivula jalapensis, uma espécie de lagarto conhecido como calango. E temos também a Báquia breslaui, conhecido como largatinho sem pata. Já na Caatinga, encontramos cerca de 21 espécies em risco. A Phrynops geoffranus, o cacto de barbicha, e a Ameivula ocellifera, popularmente chamada de calanguinho listrado. A Mata Atlântica apresenta o maior número em risco. São cerca de 39 espécies, como a Caeteboia hl, a Bothrops alcatraz, ambas não possuem nomes populares. Temos também a Corallus cropani, a jiboia do Ribeira, e a Bothrops insularis, a jararaquilhoa. A Amazônia tem 6 exemplares ameaçados, como a Bacchiadidactyla, conhecida como largato sem pata, e a Philodrias viridissima, a cobra verde assim chamada. Já o Pantanal possui cerca de 5 espécies em ameaças de extinção, e estima-se que esses números aumentem devido às queimadas em níveis históricos no bioma. Algumas espécies na lista de risco encontramos a Eunectes murinus, a famosa sucuri, a Dracaena paraguaiensis, conhecida como víbora do Pantanal, e o Kentrops vanzoi, chamado de calango também. E, galera, apesar de atingirmos a meta global de conservação da diversidade biológica, que é a proteção de 10% dos biomas brasileiros, ainda assim as unidades se restringem a certos locais. E, em decorrência disso, corremos o risco de perder os outros 90% que estão fora das áreas de preservação. Isso sinaliza a urgência por medidas protetivas mais eficazes, abrangendo maiores áreas. Agora, por exemplo, o Pantanal atualmente apresenta apenas 4,6% de áreas protegidas. A propósito, falando em Pantanal, vamos conhecer as características e a situação que o bioma vem enfrentando. Seguinte, o Pantanal é a maior área de planície alagada do mundo. Seu território abrange 65% do estado do Mato Grosso e 35% do estado do Mato Grosso do Sul, com extensão de 150.355 mil quilômetros quadrados. E estende-se também pelos territórios do Paraguai e Bolívia. É considerado patrimônio da humanidade devido à sua exuberância e importância natural. Ocupa apenas 2% do território brasileiro. E apesar disso, é um dos biomas mais ricos em diversidade de espécies, pois é considerado uma área de transição do Cerrado, Amazonas e Caatinga, quanto à sua cobertura vegetal. O clima no Pantanal é predominante tropical, com elevadas temperaturas e altos níveis de chuva, possuindo uma diversidade de 4.700 espécies entre fauna e flora, sendo 2.000 espécies de plantas, 113 espécies de répteis, 41 de anfíbios, 650 de aves, 132 espécies de mamíferos, 1.032 espécies de borboletas e 263 espécies de peixes. Agora, uma curiosidade. A diversidade de peixes encontrada no Pantanal
ultrapassam os números de espécies encontrados em todos os rios europeus juntos. Só para vocês terem noção, tá? Agora vamos ver uns dados da destruição dessas áreas. Gente, houve um aumento de 210% nas queimadas dessa região, se comparado ao mesmo período em 2019, com 16.209 focos de incêndio, o maior em 20 anos. Perda de mais de 20% de hectares de florestas. Isso equivale a 2,2 milhões de hectares. E esses números se refletem na fauna também, tá? Sendo assim, estima-se que 20% dos animais tenham sido atingidos pelas chamas. E sem falar que o Rio Paraguai registra a pior seca em 50 anos. E se essa seca repetir nos anos seguintes, o risco de extinção das espécies pantaneiras tende a aumentar, devido à diminuição das populações e, adicionalmente ao fogo, temos o aumento do desmatamento, o que diminui drasticamente as chances do Pantanal ser recolonizado pelas espécies nativas. Os répteis são os grupos mais atingidos atualmente, devido às suas particularidades, como movimentação lenta, atração pelo calor, alguns répteis têm pouca visão. Por que são importantes para o equilíbrio ambiental? Primeiro, por serem animais sensíveis a perturbações ambientais, são considerados bioindicadores da qualidade ambiental. Servem como alimento para outros vertebrados, representando importância para a cadeia trófica das comunidades. E são controladores de pragas, ou seja, se alimentam de ratos, insetos e outros. E quais são os benefícios? São usados em terapias com pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou transtorno. Contribuem para o crescimento financeiro no país. Por quê? Muitas espécies de répteis são utilizadas no setor farmacêutico, inclusive as que estão em risco de extinção, que é o caso da jararaca. Vamos a um exemplo. Sabe aquele medicamento de pressão alta que geralmente os avós tomam? O famoso captopril? Então, é a partir do veneno dessa cobra que eles são produzidos. Um outro exemplo é o medicamento Guieta, que é para controlar diabetes. Ele é produzido a partir da saliva do monstro de Gila, um lagarto peçonhento. E por que preservar? São na grande maioria especialistas em habitats, ou seja, não conseguem sobreviver a ambientes alterados, como plantações ou florestas exóticas, o que ocasiona na redução populacional e até mesmo na extinção das espécies. Por serem animais que não se movimentam muito, são mais vulneráveis às mudanças nos habitats. Por não manterem a temperatura corporal, são suscetíveis a variações climáticas, sofrendo com o aumento das temperaturas. Bom, eu poderia falar uma dezena de benefícios, mas eu acredito que esses já irão fazê-los olhar com outros olhos para esses animais. Portanto, quando vocês tiverem a oportunidade de ver um réptil cruzar o seu caminho, tome um tempo para admirá-los, mas com muito cuidado. Eles podem entrar para a lista de seus animais preferidos, e com certeza você irá se lembrar do vídeo de hoje. Então é isso, meu povo. Espero ter ajudado vocês a entender melhor as características desses indivíduos e o quanto o desmatamento está dizimando as populações, que representa, sem dúvida, uma perda inestimável para o nosso ecossistema e para a economia do país. Tchau, tchau e muito obrigada por assistirem até aqui.